Ontem eu estava assistindo uma aula que eu adorei. E sempre quando eu gosto muito de alguma coisa que eu leio, que eu assisto, eu logo tenho vontade de compartilhar. Essa aula era com um médico gerontologista. Ele iniciou a estudar o envelhecimento quando ainda nem se falava muito disso. Ele foi um dos pioneiros, morou em Genebra, morou na Inglaterra. O nome dele é Alexandre Kalash. E ele tem 74 anos. Então é muito interessante assisti-lo porque ele fala do ponto de vista dos estudos, das pesquisas, ele é sempre muito engajado com a melhoria do envelhecimento e ele também fala das experiências dele. E claro, quando tu olha para ele, a postura, a dicção, a clareza de ideias é encantador. Ele é um grande exemplo de como construir o nosso envelhecimento. E é aí que eu queria chegar. Há muito tempo eu brinco, quem me conhece sabe, que eu digo que a gente está no mínimo 10 anos sempre a menos. Que os 40 são os novos 30, os 50 são os novos 40. E quando eu comecei a falar isso há muitos anos atrás, até riam, soavam em tom de brincadeira, mas era fato, eu falo brincando sobre coisas sérias. Porque se a gente enxergar como é que a gente via, se a gente pensar como é que a gente via quando a gente imaginava quando tinha 12, 13 anos, uma pessoa, uma mulher de 50 anos, digamos. Eu lembro que eu imaginava uma senhorinha de coque, em casa, meio assim devagar já, aquela coisa, cara de vovó. Gente, eu tenho quase 50. E não me vejo nem um pouco assim, me vejo cheio de planos, cheio de construção de vida, de vontade, de energia. E assim, se a gente olhar em volta, é de fato, os paradigmas estão mudando. E aí, assistindo a aula dele ontem, ele confirmava isso, falando das expectativas de vida. A gente tinha essa visão porque as pessoas realmente viviam até os 40, 50, 60 anos, não há muito tempo atrás. E agora nós ganhamos anos de vida. E a pergunta é: como nós vamos viver esses anos que nós ganhamos? Nós vamos viver ou nós vamos simplesmente sobreviver? Ele até usou um exemplo que eu achei muito interessante da aposentadoria. Da origem da palavra que vem do aposento, que era aquilo, a pessoa se aposenta, para de trabalhar hoje e vai para aquele aposento lá atrás, aquele quartinho que tem lá atrás na casa da família e fica lá, esperando o fim da vida. Que na época que a aposentadoria foi instituída, o fim da vida viria mais dali a 2, 3 anos. Então seria aquele tempo, o que a gente fala, vou aproveitar a vida agora que me aposentei, era para ir para o aposento e esperar. O que acontece se a gente se enfia num aposento? A gente não vive. E a vida que tem em nós vai se esvaindo também. E aí agora se pensa o que fazer com esses tantos anos que não são mais 2, 3, e nem a aposentadoria é tão cedo, eu sei. Mas a gente fala em qualidade de vida, em qualidade desse tempo, não só sobreviver, mas viver esses anos a mais. E aí ele fala muito em envelhecimento ativo, não só do ponto de vista da adaptação das cidades, dos locais, para as pessoas de mais idade também terem mais acessibilidade, porque sim, a gente tem perdas com a idade, mas a gente tem ganhos também. E aí eu achei muito interessante a visão de a gente construir cada dia mais o nosso envelhecimento. Construir ao longo da vida. Construir que a gente viva mais 10, 20, 30, sei lá eu, até 40 anos, mas com saúde, aproveitando essa vida. E essa construção começa com aquelas coisas que a gente já sabe, cuidando da saúde, cuidando da alimentação, cuidando para não ter o sedentarismo, né?
deixando o corpo da gente sempre mais saudável. Mas também eu adorei a maneira como ele falou nos 4 capitais para o envelhecimento ativo. E isso eu queria trazer para vocês. O primeiro é o que eu já falei agora, que é o capital da saúde. Quer cuidar do corpo, quer cuidar, enfim, da saúde global. O segundo é o capital do conhecimento. É a gente estar sempre se atualizando. E a gente poder permanecer ativo, com o cérebro ativo e com os interesses ativos. Que a gente também construa esse envelhecimento, que a gente não fique para trás. Porque se a gente pensar, as coisas estão muito dinâmicas. Profissões que existiam ontem, hoje não existem mais. Eu lembro do filme que eu assisti esses dias, que eu achei fantástico, O Estagiário, que é o senhor que se aposenta e vai trabalhar numa startup. Ele se aposentou trabalhando uma vida inteira numa companhia de listas telefônicas. Isso não existe mais. E aí tem uma série de coisas que a gente nem percebe, que já ficaram no tempo. Não só datadas, passaram pela vida e não existem mais. Então a gente poder estar estudando, poder estar se atualizando, inserir quanta gente que se aposenta e vai fazer uma nova faculdade, poder inserir essas pessoas no mercado de estudos, mercado de trabalho, mas não só isso. Eu acho interessante essa visão não passiva. Gosto muito de tudo que é visão ativa da gente ser responsável pela vida da gente e também por a gente construir o envelhecimento da gente. Da gente ter interesse nos assuntos, em leituras, em conhecimento, nas novidades que o mundo nos traz, para a gente não ficar que nem a lista telefônica, desatualizado, ultrapassado. O próximo capital que ele cita é o capital social. Da gente poder ter contatos com as pessoas, da gente ser uma pessoa leve, mais otimista, mais participativa. Vou citar o que ele, Alexandre Kalash, 74 anos, falou, não é a Daniela. Porque eu ainda não posso falar isso, mas ele, com a autoridade de estudo dele, de anos de vida, ele pode. Ele disse, olha só, não sejam rabugentos, ninguém aguenta um adulto rabugento. Quanto menos a pessoa de mais idade, eu não vou usar a expressão que ele usou, não aqui, publicamente. Mas ele disse, ninguém aguenta um idoso rabugento também. Por quê? Porque a gente tem que atrair as pessoas. Se a gente não quer envelhecer sozinho, a gente tem que construir essa simpatia, a empatia, esse bom humor. A gente tem que construir essa pessoa agradável de conviver. Porque quando chegar na velhice, a gente vai continuar atraindo as pessoas. E aí, claro, entre envelhecer solitário no aposento ou envelhecer ativo e acompanhado da família, acompanhado das amizades. Ele fala muito no afeto dado pelos cuidadores também, que são pessoas de extrema importância quando vai chegando essa fase da vida. E a gente pode ter ótimas relações. Então, o capital social que a gente constrói ao longo da vida é o que também vai nos dar suporte lá mais para o final, quando a gente tiver com mais idade e aí com mais tempo, inclusive, disponível para receber essa troca de afetos. E o quarto capital que ele cita é o capital financeiro. Eu sei que de forma geral não é fácil, em fase alguma da vida, mas que seria importante a gente começar desde cedo, ou logo que se der conta, a preparar numa estrutura financeira dentro das possibilidades de cada um, para poder ter uma manutenção, uma qualidade de vida mais digna, mais saudável, poder ter recursos, porque se gasta mais muitas vezes em remédio, em saúde, e até para poder fazer deslocamentos, passeios, coisas que a gente tem vontade. Mas
e o que me chama a atenção nisso do envelhecimento ativo é que esse ativo não vem no envelhecimento, mas vem como em tudo que eu acredito, em relacionamentos, em relações familiares, vem como uma construção. A gente constrói tudo na vida, inclusive o nosso envelhecimento, inclusive mais para o final da nossa vida. A gente constrói hoje o que a gente vive hoje, mas o que a gente vai vivendo ao longo dos anos e o que a gente vai viver no amanhã, como vai ser o nosso amanhã. Achei muito interessante. Me propôs muitas reflexões. E mais uma coisa que ele falou, que é uma coisa que eu tenho estudado bastante e que eu ando apaixonada, que é sobre propósito de vida. Ele cita que não adianta apenas a gente cuidar da saúde, ter boas relações e viver mais se a gente não tiver um para quê, um porquê. Eu diria que isso não interessa a idade. E quando a gente está trabalhando, quando a gente está com pessoas que a gente gosta, o que a gente estiver fazendo na vida, a gente tendo um propósito, a vida ganha o sabor, a gente tem energia, a gente tem ânimo de viver. A gente tem, quando a gente quer estudar, tem um propósito, não é só aquilo, tá, vou ler, vou assistir essa aula. Mas sem saber o porquê eu quero isso, porque eu me proponho a isso. Quando a gente encontra as coisas que fazem parte do nosso propósito de vida e cada um tem o seu, a gente não sente o tempo passar. A gente não sente o cansaço, a gente nem se dá conta. Então sim, vim compartilhar com vocês essa ideia. Como é que vocês estão vivendo o hoje e o quanto vocês estão investindo, vocês não, cada um de nós, está investindo nos seus capitais para um envelhecimento ativo, com saúde, com bem-estar, com qualidade e com propósito.